5 pacientes com diagnóstico de gravidez, de gestação. Algumas que já estavam tentando há algum tempo e outras que foram pegas de surpresa pela dona cegonha que virá, tá? E todas essas 5 pacientes, elas tinham algumas coisas em comum, tá? Algumas inclusive vieram me procurar porque tinham tido aí abortamentos de repetição, estavam tentando engravidar e não conseguiam. E durante a avaliação metabólica a gente descobriu algumas coisas, né, que não estavam muito legais. Então, o que o endocrinologista faz nesses casos? Como que a endocrinologia pode ajudar as tentantes, né? Tentantes são aquelas mulheres que estão tentando engravidar. Então, gente, a endocrinologia é a especialidade que trabalha com glândulas, com hormônios e também com a parte de metabologia, que é o funcionamento do corpo, tá? Então a gente brinca com as nossas pacientes que a gente trata o chão da casa. O que é o chão da casa? São as suas vitaminas, são os seus hormônios, né? É o seu status metabólico, tá? Como é que isso pode interferir numa possível gestação? Gestação acontece quando tudo está bem. Então, o seu organismo, isso nas casadas, tá, gente? Nas solteiras não tem essa regra, tá? Engravida de qualquer jeito. Mas depois que você casa, você pode perceber que foi mais difícil de engravidar um pouquinho. Então, você só vai engravidar se tiver tudo certo, tá? Então, o organismo tem alguns padrões, né? Para poder engravidar. Então, em primeiro lugar, quem tem hipotireoidismo tem que estar com a tireoide na pinta. Quando eu falo na pinta, ela tem que estar muito boa. TSH de 0,5 a 2, de preferência de 1,5 para baixo. Então existem valores recomendados para esse grupo, para essa população, que são as tentantes. Em segundo lugar, as vitaminas. Quais são as principais? Tá? A principal vitamina, ferritina, que é o ferro, né? Que é o estoque de ferro do corpo. Existem vários artigos científicos mostrando relação entre nível de ferritina e fertilidade. Então existe uma conta básica que para você engravidar, você tem que ter pelo menos 100 de ferritina, para você poder levar essa gestação até o final, porque nós já sabemos que a demanda de ferro na gestação é muito maior do que aquela que eventualmente a gente consegue com uma reposição oral. Tá? Então eu tenho vários casos, e essas 5 tiveram isso em comum. Elas tinham ferritina baixa, nós repusemos e elas engravidaram. Depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Tá? Segundo lugar, vitamina do complexo B. As vitaminas do complexo B têm uma relação direta com fertilidade, com ovulação, com atividade metabólica, tá? É uma coisa largamente encontrada nos alimentos, né? Mas em alguns pacientes existe uma deficiência que tem que ser reposta. Isso é uma coisa muito barata, é uma coisa muito simples de repor e que dá bons resultados, tá? Zinco é uma outra vitamina muito importante, vitamina C é uma outra vitamina muito importante. Uma terceira coisa muitíssimo importante que a endocrinologia trata nas tentantes, que é a resistência insulínica, né? Eu sempre falo muito de resistência insulínica por aqui, que é o paciente que tem uma glicose normal, mas que para manter essa glicose normal precisa produzir mais insulina do que seria o interessante produzir. E essa insulina alta, ela atua diretamente na cápsula do ovário, né? Então, para você ovular, todos os meses você tem que amadurecer um folículo ovariano e ele tem que sair do ovário para ser fecundado nas trompas ou ser eliminado quando você menstrua, tá? Então o tratamento da resistência insulínica está diretamente relacionado com a sua fertilidade. Quarto lugar, obesidade e sobrepeso, gente. Obesidade e sobrepeso interferem de forma muito importante na chance de engravidar e mais do que isso, a obesidade é uma das doenças que aumenta o risco de uma gestação. Então, se você está planejando uma gestação, uma das coisas mais importantes de você fazer antes de engravidar é perder peso. Você está evitando a pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão arterial durante a gestação. Você está evitando possivelmente um diabetes gestacional, se você vem de uma família que tem tendência para diabetes, tá? Então, a gestação planejada, vou planejar certinho tudo, né? Não só repor de vitaminas, essas coisas e tal, mas tratar o sobrepeso também, tá? Que no final da gestação, você vai estar chegando muitas vezes num peso inferior ao peso que você está nesse momento e pensando em engravidar. E existe uma outra situação que a gente chama de outros transtornos endocrinológicos. Então, muitas vezes a mulher tem síndrome de Cushing, tem muitas que têm hiperprolactinemia, né? Produzem muita prolactina, ou por um adenoma de hipófise, ou por ovário policístico, nem toda hiperprolactinemia é causada por tumor, mas que são situações metabólicas que interferem também na fertilidade. Então, por isso, gente, que fechando o nosso papo de aqui hoje, é muito importante quando você está tentando engravidar, né, ou já teve, por exemplo, uma gestação anterior e sofreu um abortamento espontâneo, fazer uma avaliação endocrinológica para saber se de repente você não é portadora de alguma dessas situações que a gente colocou aqui. Então a medicina consegue dar resposta para muitas dessas coisas e tratando essas condições clínicas, você aumenta sobremaneira a chance de gravidez e não somente de engravidar, mas ter uma gestação
tranquila depois, tá? Então estou deixando uma caixinha de pergunta aqui para a conversa sobre este tema, fertilidade, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus.